Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o filme Assassinos da Lua das Flores, que é um filme bem interessante, longo, mas interessante, que fala sobre um povo indígena nos Estados Unidos da América que é deslocado para uma região muito longe da sua região original. Eles vão sendo empurrados à medida que a sociedade americana vai se desenvolvendo e ocupando os espaços. Essa população, obviamente, é excluída desse processo de desenvolvimento, até que chegou um ponto. Estou comendo uma pipoquinha aqui. Até que chegou um ponto onde eles são colocados em um local que tem acesso a petróleo. E aí que o filme começa, quer dizer, como é que os brancos vão lidar, né, os brancos americanos vão lidar com o fato de que eles deram terras para índios que têm petróleo. Então o filme ele é interessante porque vai tratar dessa questão, né? Você está dando liberdade para esses indígenas viverem ali, tentando, digamos, não fazer um extermínio de uma maneira muito direta, né? Você não vai chegar e matar os indígenas e roubar a terra deles. Você rouba a terra deles e chuta eles para longe. Só que vocês chutaram os caras num lugar que tinha petróleo. Então fica uma questão complicada, né? Os americanos querem acesso a esse petróleo, mas pelas próprias regras que eles estabeleceram, agora esse petróleo pertence aos indígenas. Então no filme, né, agora já tratando aqui de um certo spoiler, né? Não vou contar o final do filme nem nada, mas já tratando um certo spoiler, então avisando, o filme vai começar com essa questão entre um equilíbrio entre a liberdade dos indígenas de usarem aquele dinheiro do petróleo com o interesse dos americanos em explorarem esse petróleo ou explorarem a população indígena de alguma maneira. Então o filme vai se tratar desse conflito, desse constante conflito, e que muitas vezes pode ou não ser um conflito muito direto. Agora, qual é o problema do filme? Eles têm uma premissa muito legal, mas o filme tem praticamente 4 horas. É muito tempo. A história no filme não é tão boa. A história é boa, real, a história real é boa, mas no filme ela não é tão boa. Eles não colocam detalhes, né? Agora vai ser a análise do filme, e obviamente vai conter algum spoiler. Eles não colocam detalhes importantes. Você não consegue entender a narrativa do filme. Os personagens vão tomando suas ações durante o filme e você não consegue entender por quê. Muitas vezes são umas ações muito idiotas, ou que para você que está assistindo é injustificável. Óbvio que não dá para justificar tudo, principalmente porque é um filme, né? Não é a vida real. Mas fica uma questão de você sempre assim, tipo, eu quero saber mais e o filme não te entrega. Então esse filme ele tem uns personagens, que é o Leonardo DiCaprio e o Robert De Niro, eles já estão cristalizados naqueles personagens, eles não mudam, e ficam sendo daquela mesma coisa até o final do filme. A mesma coisa com a atriz, que eu esqueci o nome, não sei se é esse que está aqui no cartaz, eu realmente não lembro. Mesma coisa com ela. Ela até muda mais um pouco, mas é a mesma coisa também. Ela vai tomando as mesmas atitudes e você não consegue entender por quê. Então ele deveria trabalhar a relação entre os personagens e com eles mesmos. Mas ele não faz isso. Ele fica trabalhando esse conflito, sendo que ele não consegue também explicar exatamente para você a origem do conflito, o desenvolvimento do conflito, as reviravoltas nesse conflito. Ele fica sempre repetindo. O americano vai tentar enganar o indígena vai sofrer, o indígena vai tentar falar com os americanos e fica nesse ciclo. E o Leonardo DiCaprio faz a mesma coisa, o Robert De Niro faz a mesma coisa. Os personagens estão sempre, durante 4 horas, eles estão sempre fazendo a mesma coisa. Só muda quando chega o FBI. É só aí que muda. E mesmo assim muda pouco. Então o filme ele tem uma narrativa lenta, ele tem uma narrativa onde ele não consegue explicar as origens e as justificativas dos personagens para tomar determinadas ações, e ele fica sempre repetindo o mesmo conflito, praticamente sempre do mesmo jeito, e uma história incrível que podia ter várias abordagens, várias reflexões, vários pontos de vista, acaba ficando extremamente repetitivo.